Outro exemplo ótimo é de Fábio, que vocês vão encontrar lá. Fábio era um dono de fazenda em vida passada que cuidava de negros. E os negros, ali na senzala, viviam mal porque não tinham ventilação. Muitos morriam com tuberculose. Nessa encarnação, Fábio, embora novo, trazia o problema da tuberculose numa época em que a cura era difícil. E ele, com muita dificuldade, e ele manda um aviso dos companheiros aqui, companheiros masculinos, dizendo assim: Mercedes, eu estou partindo, sinto que está chegando a hora. Eu gostaria que você permanecesse no bem, na onda do bem, no caminho do bem, porque eu vou, mas volto. E quando voltar, nós vamos conseguir encontrar alguém que possa ocupar o meu lugar para fortalecer os seus passos na terra e a terminar com a educação dos nossos filhos, com a força psicológica da presença masculina. E ele, ao desencarnar, do lado do pai, os companheiros trabalhando o desligamento do seu processo desencarnatório, ele ligado ao pai, olhando para o corpo, faz o agradecimento ao corpo pela aventura de tê-lo como um companheiro de leve para as horas difíceis na Terra. Um exemplo fantástico de consideração com a esposa, resignação. O exemplo de Fábio é o exemplo para os espíritos. Chegou o momento, deve estar inteiramente tranquilizado. Não há nenhum problema ter uma dor, uma doença, um sofrimento e a desencarnação em paz, fazendo com que nós tenhamos esta visão de que cumprimos o curso. E esse curso é importante, porque quando termina o curso, nós deixamos o corpo para fazer a repercussão desses ensinamentos no mundo maior. O outro exemplo, Dimas. O exemplo de Dimas é exatamente o exemplo que nós precisamos modular em nossas vidas, no sentido de nos preparando os familiares para a desencarnação. Não adianta nós nos prepararmos e não envolvermos os familiares para que eles possam saber, com detalhamentos fáticos, doutrinários, espirituais, vibracionais, fluídicos, a extensão do trabalho que eles devem fazer na hora da desencarnação. E Dimas faz com que André Luiz venha a nos trazer a anatomia da morte. É um estudo fantástico para saber como que se dá o desligamento, a hora que se dá o desligamento. No caso de Dimas, enquanto ele já estava com tudo organizado para o processo da desencarnação, é um livro fantástico que nos dá o posicionamento que devemos ter em todos os campos de análise quanto à morte, inclusive a nossa postura no velório. É muito importante a postura do espírita no velório. Qualquer que seja o velório, você chega e fala: vou ficar, quanto que eu posso ficar? Eu posso ficar 1 hora. 1 hora de vibração, 1 hora de prece, velório e velar. Velar, luz. Luz para aquele que desencarna. A sua missão ali é fazer com que a sua contribuição se transforme
em uma força magnética muito importante para apaziguar os corações familiares, melhorar o ambiente do local e desenvolver o encaminhamento espiritual daquele que deixou a terra. E em Dimas, nós vamos ver aqui no velório, nós não podemos ficar com nenhuma imagem fluídica, nenhum clichê mental que possa convocar espíritos do mesmo jaez vibratório para o ambiente. E é conhecido neste capítulo a posição de alguém que fica falando as coisas bem alto, e inicia um processo de dizer que Dimas era a boca segura, que Dimas era uma pessoa virtuosa, que Dimas soube de um crime e silenciou, não disse nada a ninguém. Iniciou, portanto, um processo de narrativa. Foi narrando, crime. O autor vem para o velório. Uma figura hedionda, perturbadora. A quem que vocês estão falando? O que vocês estão falando a meu respeito? Completa vibração perturbadora tomou conta do local, porque ele não veio sozinho. A imantação pela conversa. Isso faz com que nós tenhamos aprumo mental. É importante ter aprumo. Essa leitura desse livro, O Breve da Vida Eterna, é uma leitura obrigatória, nos dá o posicionamento que nós devemos ter. Orar. Eu tento fazer isso. Bom, gente, é muito conhecido, figura carimbada, você, porque todo mundo sabe que não vale nada, então figura conhecida. A gente senta para orar, de repente vem: oi, tudo bem? Oi, não vai, bem. Escuta, aquele negócio, com licença, eu vou beber água, eu estou com a sede, aí eu vou beber água e vou para outro canto. Lá, ó, de repente tem: oi, você está orando, com o olho fechado. Às vezes está vinculado àquele espírito que desencarna com muita afetividade, e as lágrimas vão caindo, e depois de 60 anos, tudo que você faz é bom. A gente faz sem problema, orando, pedindo, lá, tá. Aí vem a pessoa e tira você. Oi. Aí fala: com licença, eu vou tomar um cafezinho, tá? Aí a gente vai para outro lugar, para tentar fazer naquele ambiente que é importante, até que chega alguém e fala: conversa com a familiar, conversa. Aí você vai, conversa. Posicionamento que está em Obreiro da Vida Eterna. Tem nada de conversar de nada no velório. E é muito bom isso, até para os trabalhadores espíritas que trabalham na mediunidade, e que às vezes chega em casa para o marido que não foi, e fica contando uma comunicação. É um perigo. Você não sabe, olha, a entidade assim. De repente a entidade aparece. E lá no lar vai ter o cinturão protetivo que tem aqui na casa. Lá no lar tem a esfera de contenção para evitar a emissão de dados venenosos, perturbadores de entidades infelizes. Quando você sai para um ambiente comum, você não conversa nada, porque a conversa é imantação. Ela faz uma obrigatória indução mental e o personagem vem. E nós não podemos entrar numa situação dessa. E depois que foi chegando o momento do trabalho final da desencarnação de Dimas, as entidades vieram fazer o quê? A higienização. Esse capítulo de estudo sobre nosso Dimas é imprescindível. O que acontece nos bastidores de uma desencarnação?
E nós vamos registrar que a higienização é no sentido de envolver todos, para tirar todos aqueles campos de resíduos fluídicos negativos e perturbadores, no sentido de buscarmos o quê? Buscarmos a calma para isolar o ambiente. Segunda fase, isolamento. O que acontece? As pessoas vibram um campo de langor, de tristeza, de dor. Isso dificulta o processo da desencarnação. É necessário higienizar, desfazer, desconstituir, desmontar este ambiente negativo. Se é possível, uma música clássica, escolhendo os autores, para deixar o ambiente calmo, tranquilo, porque a música clássica impõe nos mecanismos sutis da música, ingressa no ambiente interior da alma e apazigua pelo ambiente, a fim de que nós possamos auxiliar este campo de higienização. Observaram que às vezes um familiar de longe para o carro e ele começa a gritar lá fora. E aí o povo que gosta de ver emoção fala: ó, chegou fulano, vem. O povo vem ver para ver o quê? Sofrimento. E aí chora, e aquele braço fluido, pesado. Isso não é sentimento. Isso é egocentrismo. Porque a pessoa pensa na dor dela, mas não pensa que ali no velório é para envolver a pessoa, o espírito que está precisando de suporte. A sua dor depois você resolve. Se desencarnar ou estiver desencarnando alguém, um familiar próximo, e me chamarem, logo depois eu tenho obrigação de iniciar um diálogo espiritual para mantê-lo fortalecido, animado, com as minhas doações magnéticas, espirituais. É minha obrigação. Eu tenho que ver meu filho espírito. Qual o exemplo que eu tiro daqui? Eu lembrei agora, um exemplo fantástico, de Rodrigues Ferreira. Nosso querido professor Rodrigues Ferreira, que eu era garoto, lá da mocidade, e tenho esse exemplo vivo em minha alma. Exemplo vivo. Ele era professor de física de um cursinho, o professor Rodrigues Ferreira, todos conhecem. E naquele tempo ele usava lambreta. Ele ligava para o cursinho e falou assim: olha, vem correndo porque o Juninho foi atropelado. Ele pegou a lambreta e foi para a Santa Casa. No caminho, ele sentiu Juninho, 4 anos de desencarne. Juninho. Colocou a lambreta na Santa Casa, entrou em prece, perguntou: olha, o médico vem descendo, vai falar com o senhor, espera um pouquinho. Aí ele viu o senhor andando para lá e para cá, uma mola propulsora psicológica o arremeteu ao homem e perguntou: meu senhor, o que está se passando? O senhor está tão aflito? Eu estou aflito porque logo chegam os familiares e aí eles podem me agredir, mas eu não tive culpa, meu senhor. Eu estava pela Avenida Constituição, saindo dos bombeiros, vindo como se fosse para a Basílica Nossa Senhora Aparecida, na Boa Vista. E naquela curva tinha dois meninos, e o menininho se desprendeu. Eu tentei tudo, meu senhor. Eu não estava correndo. Eu tentei segurar a máquina, mas eu não consegui. Consegui frenar imediatamente.
imediatamente, mas a batida foi do corpinho dele no para-choque. Eu fiz o que pude, agora eu não sei se eu fico, eu não sei se eu quero notícia, eu estou preocupado. Rodrigues, vem aqui, dê aqui um abraço. E deu um abraço. Nós estamos ligados nos liames da programação espiritual. Acalme-se. Eu sou o Pai de finanças do Espírito. O seu tormento não vai solucionar o problema, porque já está definido. Vamos aguardar como está o nosso menino, mas acalme. Se o senhor confiar em mim, eu gostaria que o senhor me desse o seu nome e o seu endereço. O senhor faria isso por mim? Lógico, eu vou levar notícias do meu filho ao Senhor. O senhor Rodrigues Feira, pois não, o médico dele, o senhor Rodrigues, nada podemos fazer. Rodrigues, eu quero ver tudo, eu quero fazer as preces, mas antes abraçou o Senhor e disse: à noite eu vou lá lhe cumprimentar. Ele partiu. O homem caiu em pranto como sempre. Saiu se esgueirando, com dificuldades para se manter em pé. E Rodrigues foi fazer a prece ao filho querido, recepcionando-o no mundo espiritual. À noite, a minha mãe é testemunha, ele reuniu 4 pessoas, se dirigiu ao endereço, levou o Evangelho segundo o Espiritismo, e foi fazer o Evangelho no lar, no conduto do veículo, que estava na cena espiritual correta, dentro de um processo espiritual planejado. Passou uns dias, meses, estava no grupo mediúnico e veio a notícia: Rodrigues, o Juninho está dando trabalho lá no mundo espiritual. E ele disse: no término nós vamos ver o que a gente faz. No término da reunião, pediu que todos fizessem prece. Rogou a espiritualidade que a sua voz fosse transmitida para o local onde estava o Juninho. E ele começa a dizer: filho, você sabe, filho, que nas aulinhas de evangelização nós somos espíritos e você agora está aí, um pouco rebelde, com saudade da mamãe, com saudade do papai. Eu lhe rogo, filhinho, tenha um pouquinho de calma. Vou pedir à espiritualidade para que nós possamos ser autorizados, para que toda noite possamos estar contigo, envolvendo, contando-lhe histórias, quando nos desprendermos do corpo físico. Seja obediente. E falou, e falou, e falou. 2 anos depois, Divaldo Pereira Franco estava fazendo uma palestra no Instituto Monsenhor Gonçalves, que é uma escola. Terminada a palestra, ele disse: tem um espírito aqui que quer passar uma notícia. Cadê o Rodrigues? Está aí? A Licinha está aí? A Edivaldo simplesmente relatou: ele está aqui.
A mãozinha dele está cobertada pela mão forte de um espírito enfermeira, Irmã Miguela, da Santa Casa. E ele está agradecendo ao Papai pelo equilíbrio e pelas palavras de Abigail. Está dizendo que contou a história do porquê saiu tão cedo da terra. Onde quer que venhamos a nos defrontar, esse livro dá um condicionamento espiritual fantástico. E nós encerramos com poucas palavras pela adiantada da hora, em razão de fecharmos com chave de ouro, que possamos nos deleitar com a narrativa de Adelaide, na desencarnação dela. Ela que era presidente de centro, estava acobertada de muitos fazeres, estava quase a desencarnar e não conseguia desencarnar, preso ao corpo. E quem que aprendia? Quem que aprendia ao corpo? Os trabalhadores da casa. Porque eles diziam assim: Adelaide não pode morrer, o que será de nós? Quem é que vai pegar esta responsabilidade? Ela não pode morrer. Fluidos retentivos. E ela não desencarnava, sofrendo, já estava lá, com o tempo certo. À noite, que livro sobre nós? À noite, 2 da manhã, 3, todos os trabalhadores e os frequentadores da casa estavam no salão. E os espíritos superiores vieram, passaram a informação, e ela, envolvida com muitas vibrações de luz, conversa a cada um e diz: por que vocês estão me segurando? Você, por exemplo, por que não faz aquela tarefa que você pediu no mundo espiritual? Aqui a tarefa que você pediu, é só começar a fazer. E você, por que cadê as palestras que você pediu para fazer? Fez até curso lá no mundo espiritual. Por que está tão tíbio quanto a isso? Foi chamando a responsabilidade de cada um. No outro dia ela desencarna. Liberaram-na. E nesse momento ela traz a notícia de que você pode auxiliar a própria libertação espiritual. E ela assim o fez. Ela mesmo vai tirando os laços retentivos que prende o espírito ao corpo, e só o último laço que os espíritos sentiram, ela volta ao fulgor do mundo maior. Que nós possamos lembrar que a preparação para a vida depois da vida se dá na vida que fica do lado de cá, para quando chegarmos do lado de lá da vida, possamos estar plenos para vivê-la, senti-la, registrá-la no âmago do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, encaminhe a nós as suas bênçãos, e que nós possamos agradecer profundamente ao Espírito venerando de Francisco Cândido Xavier, que propiciou esta dádiva, essa messe iluminativa das obras que nos dão a tranquilização diante dos fatos que precisamos vivenciar. Onde quer que ele esteja, que ele receba as nossas vibrações de gratidão, de profundo reconhecimento. Chico Xavier.